Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 28, o seguinte: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Meu irmão, minha irmã, não existe lugar na criação onde Deus não esteja e com toda a sua plenitude divina. Vai levar algum tempo para nos acostumarmos com essa ideia, mas temos toda uma vida para entender. Este é o segundo atributo de Deus, a palavra onipresença. Em si é muito fácil de entender. Significa tudo. Presença é uma palavra comum relacionada à localidade. A onipresença de Deus significa que toda a sua essência está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Os atributos de Deus são interligados. Por exemplo, Deus pode fazer tudo o que deseja fazer, porque Ele é onipotente. Em qualquer lugar que desejar, porque está em todo lugar, Ele é onipresente. E Deus sabe tudo o que há para fazer, porque Ele é onisciente. Porque todo conhecimento se origina de algum lugar e Deus está presente em todos esses lugares. Mais do que isso, Deus pode fazer o que quiser com esse conhecimento, porque sua onipotência lhe dá o poder de agir sobre o que sabe. E por ser onipotente, Ele está sempre onde precisa estar e fazer o que precisa ser feito. O caráter completo de Deus lhe permite atuar em todas as esferas da existência. Muitas pessoas não se sentem à vontade com um Deus onipresente. Por isso, gostam de ter ídolos, pois podem vê-los, tocá-los e, o que é mais importante, pode controlá-los. Até mesmo algumas pessoas que frequentam a igreja não querem adorar o Deus da Bíblia. Elas veem a sua casa de adoração, mas depois voltam para os seus ídolos. Pode ser o dinheiro, carros, prestígio, poder, notoriedade, qualquer coisa que possam controlar. Algumas levaram isso a extremos e criaram sistemas teológicos inteiros na tentativa de confinar, limitar ou controlar Deus. Você provavelmente já ouviu falar do panteísmo, que ensina que Deus é uma força impessoal. Esta ideia ficou popularizada na teologia do filme Guerra nas Estrelas, onde Deus era uma força impessoal identificada com a natureza. Precisamos tomar cuidado quando alguém ou alguma coisa valoriza a natureza em relação a Deus, porque assim, geralmente, o desvaloriza. As pessoas que identificam Deus com a natureza querem remover um governante soberano da natureza e limitá-lo a ela. No panteísmo, portanto, tudo faz parte de Deus.
As árvores são parte de Deus, as montanhas, os lagos, os rios e os oceanos são parte de Deus. Naturalmente, nós somos uma parte de Deus também. Portanto, ninguém pode pecar ou ficar separado dele, nem precisa de salvação. Deus se torna simplesmente a soma total, inofensiva e amoral de todos os elementos naturais. E isso é uma tremenda de uma heresia. O outro extremo é o deísmo. O deísmo diz que vimos o poder de Deus, mas não conhecemos muito a sua presença. Deus colocou o universo em andamento de acordo com determinadas leis. Depois voltou sua atenção para outro lugar. Ele não está envolvido nos negócios diários deste mundo. Ele existe longe daqui. É um proprietário ausente que tem pouco envolvimento real com a sua criação. Novamente, não temos ideia de sermos moralmente responsáveis diante de Deus pelo nosso pecado. O deísmo também é uma heresia. A onipresença de Deus diz que ele faz parte da história, sim, mas ainda assim é totalmente independente dela. Ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. E há 3 verdades importantes a respeito da onipresença de Deus que gostaria de destacar aqui. Primeiramente é que Deus não possui limitações. Em 1 Reis 8, o texto que nós já lemos, Salomão dedica o magnífico templo que edificou como lugar de habitação para a glória de Deus, para que Israel soubesse que era a casa de Deus. Mas Salomão diz nos versículos 26 e 27 que não queria que o povo ficasse confuso e pensasse que a presença de Deus estava limitada àquela edificação. Por isso ele orou e disse nos versículos 26 e 27, agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Pois os céus e a terra e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Meus queridos irmãos, a presença de Deus está na esfera da imensidão e do infinito. Infinito é o que não tem limite, e imensidão refere-se àquilo que não pode ser contido. A presença de Deus é tão vasta que, além de estar em todos os lugares do universo conhecido, ultrapassa os limites do universo e preenche tudo que nós nem conhecemos. Muitos entendem a ideia da imensidão quando ganham peso. Vasculham no guarda-roupa, vestem uma roupa e começam a transbordar dentro dela. Quando o homem tenta manter Deus dentro do universo, Salomão diz que Deus explode, ou seja, o universo não pode contê-lo. A presença de Deus é imensa. Ele não pode ser contido. A presença de Deus é também distinta de modo que todo existe em todo lugar. Ele não está dividido em partes. Cada pedacinho do universo contém toda a presença de Deus. Nós sabemos disso porque o seu ser possui o que os teólogos chamam de simplicidade. Isto é, ele não pode ser dividido. Deus é espírito, portanto, ele existe em todo lugar ao mesmo tempo. Você se lembra que na noite antes de sua crucificação, Jesus disse aos seus discípulos em João 14:1, a primeira parte do versículo, ele diz: não se turbe o vosso coração. Eles estavam preocupados porque depois de passar 3 anos com eles, Jesus já se preparava para partir. Mas Jesus prosseguiu: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então ele disse nos versículos 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade. Nós temos de entender que se Jesus estivesse hoje no mundo, seríamos pessoas derrotadas, incompletas, miseráveis. Sim, se ele estivesse em carne aqui neste mundo.
Se ele estivesse no mundo de hoje, seríamos enormes fracassos espirituais. Sabe por quê? Porque, embora sendo Deus, Jesus Cristo limitava a sua divindade à sua humanidade. Em outras palavras, Jesus podia estar apenas em um lugar a cada vez. Sua humanidade limitava-o às exigências do tempo e do espaço. Isso seria um grande problema. Quando eu preciso de Jesus em um lugar, não quero saber se ele está ocupado com outra pessoa em outro lugar. Alguém lá na China precisa de Jesus, não quer ouvir que ele esteja ocupado aqui no Brasil com a minha vida ou a sua. Ao prometer aos seus discípulos o Espírito Santo, Jesus estava dizendo: eu vou enviar-lhes alguém que poderá estar em qualquer lugar, com cada um de vocês o tempo todo, não importa onde vocês estejam. A Bíblia diz em João 4:24 que Deus é Espírito. Ele não é um ser composto. Portanto, tudo em todo lugar encerra-se em Deus. Mas Deus não é como um líder qualquer que você tenha conhecido. Por exemplo, o presidente do Brasil pode estar em um lugar e o povo do país inteiro pode vê-lo ao mesmo tempo ligando a televisão. Mas não é assim com Deus. Deus está em tudo e em todo lugar, de maneira que não importa o que você faça ou onde você esteja. Ele estará ali, com todo o seu ser. Você não tem de se preocupar com o fato de que eu estou utilizando a sua onisciência enquanto alguém usa a sua onipotência. Que você esteja recorrendo à sua onipresença enquanto alguém pede o seu poder. Deus está presente em todos os lugares, em toda a plenitude de sua divindade. É como o ar e a água. Onde tiver ar, estará cada componente dele, independentemente da quantidade. Você não divide o ar. Uma gota de água tem os mesmos componentes de um oceano inteiro. Tudo que compõe a água pode ser encontrado em cada gota dela. Da mesma forma, embora toda tentativa de ilustrar Deus seja falha em algum ponto, ter Deus com você é tê-lo todo com você. E você tem tanto de Deus com você quanto eu tenho comigo. Esta é uma notícia maravilhosa. O problema é que às vezes não sentimos Deus que está conosco. Não podemos vê-lo, por isso ficamos imaginando se Ele está lá mesmo. Mas experimentamos muitas coisas que não vemos, como por exemplo o soprar do vento. Sabemos que o vento está soprando porque vemos e sentimos os seus efeitos ao nosso redor. Por isso a Bíblia diz lá em Salmos 14, versículo 1, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Olha, só um nécio poderia dizer a si mesmo. Não está fazendo frio ou calor, ou não está ventando. Quando todas as evidências estão apontando para o contrário e tudo o que temos de fazer para confirmá-lo é sair de casa e sentir o vento, é óbvio para qualquer pessoa que saia de casa que a presença de Deus está em todo lugar. Exatamente como a luz e o ar que enchem um recinto, Deus enche o universo. Ele é onipresente. Podemos tentar enganar a nós mesmos e pensar de maneira diferente, como avestruzes espirituais. Sim, dizem que os avestruzes enfiam as cabeças no chão diante do perigo, e eles realmente pensam que por não ver o perigo, ninguém os verá. E é exatamente assim que muitas pessoas vivem. Elas enfiam as cabeças no chão espiritual e dizem, não podemos ver Deus, por isso Ele não pode nos ver. Meus irmãos, mas Deus está em todos os esconderijos, em todas as esquinas e becos da vida. Algumas pessoas, por exemplo, dizem, acho que minhas orações não passam do teto. Elas não precisam nem ir até lá. Deus está no quarto com elas. Como já disse antes, estamos lidando com um ser diferente de qualquer coisa que conhecemos, porque Ele vive no infinito.
Estamos limitados ao espaço. Podemos estar apenas em um lugar de cada vez. Ele não tem qualquer uma dessas limitações. É importante entender que Satanás não é onipresente, como muitos pensam que seja. Ele é um ser criado que pode estar apenas em um lugar de cada vez. Mas se Satanás é limitado, como pode parecer que ele está em todos os lugares causando tantos problemas o tempo todo? Porque ele é o rei de um reino demoníaco, conforme o apóstolo Paulo afirma em Efésios 2, versículo 2. Ele tem um vasto exército que obedece às suas ordens e é muito eficiente porque os seus seguidores fazem o que os seguidores de Deus com demasiada frequência não fazem, que é obedecer. Eles obedecem e em sua obediência causam grandes devastações. Mas Satanás não é onipresente. Por isso o apóstolo João pôde afirmar em 1 João 4:4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque o que está em vós está em todos os lugares de maneira igual o tempo todo. É o Deus que temos. Temos um Deus que está livre de limitações do espaço. Apesar de não conseguirmos entender toda a terminologia técnica da onipresença de Deus, podemos dizer o seguinte: Deus é tão alto que você não pode ultrapassá-lo. Ele é tão baixo também que você não pode ficar debaixo dele. E ele é tão largo que você não pode contorná-lo. Deus é onipotente e onipresente. É um Deus que está em todos os lugares, com todo o poder. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe, proteja e guarde a sua família. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.